Muito obrigado porque vocês nos acompanham nesse encontro semanal que estamos vivendo. É uma graça de Deus poder partilhar com vocês esse tempo pascal que estamos vivendo, que já é um tempo de graça, mas também partilhar dessas reflexões nesse ano da família. A igreja tem nos presenteado. E é um chamado também, não só da igreja, mas eu penso um chamado da vida, naquilo que nós temos experimentado, naquilo que nós temos vivido. Cada um de nós, na sua, podemos dizer, na sua particularidade, porque nós sabemos, né, o quanto tem sido para nós uma experiência nova. Eu dizia isso hoje, a vida cristã é uma vida dinâmica, né? É esse nascer de novo, é esse vento que sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem, para onde vai. Assim, a graça de Deus, nós podemos dizer que é essa constante da nossa vida. Não existe algo fixado, algo parado, mas essa dinamicidade do início da criação. Quer dizer, Deus é criativo, Deus realiza a sua obra nova, Deus realiza em nós o seu querer. Agradeço aí o pessoal que tem nos acompanhado, o Rafael, lá de Niterói. Vocês também podem estar aí escrevendo de onde vocês estão nos acompanhando. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 1, do Amoris Laetitia, lembrando daquele aspecto que toca a todos nós. O padre falou das coisas bonitas, do matrimônio, da vida em família, dos frutos, da fecundidade da vida matrimonial, pois nós entramos num aspecto que toca a todos nós, que é o aspecto do sofrimento. Esse sofrimento que nós experimentamos, na nossa vida. Experimentamos o sofrimento porque ele faz parte, podemos dizer que está inerente o sofrimento na nossa existência. A nossa existência humana, ela comporta também os seus aspectos, que nós não podemos fixar de modo dizendo que esse aspecto do sofrimento seja um aspecto negativo, mas é um aspecto que nós carregamos. Então, São Paulo, tem uma famosa frase que virou cântico também, alegrai-vos sempre no Senhor. Essa frase que muitas vezes nós imaginamos lá, São Paulo diz essa frase nos momentos que ele estava vivendo as felicidades da vida, mas nós sabemos que São Paulo, na sua teologia, ele vai desenvolvendo esse configurar-se a Cristo. E chega um momento, São Paulo diz, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, esse alegrai-vos, é um alegrai-vos que parte de uma profunda experiência, de uma experiência de entrar na profundidade, no reconhecimento do ser. Então, nós queremos hoje partilhar um pouco com vocês o sentido do sofrimento, da dor. Já quero agradecer aí o diácono Abelati, que nos acompanha, diácono? Você que está aí nos nossos bastidores, mas que está nos ajudando. Então, aí nós temos alguns slides, que vamos falar um pouco aí, refletir com vocês o sentido da dor, do sofrimento. Então, o primeiro slide que nós temos aqui, alegrai-vos sempre no Senhor, como eu disse, essa citação de São Paulo. Depois nós podemos nos fazer essa pergunta, como alegrar-se sempre no Senhor? Talvez hoje nós colocamos aquela situação dentro de nós, alegria é estar bem, alegria é estar nas festas, nos prazeres, nos encontros, nas realizações, nos satisfazer os nossos sonhos, realizar os nossos desejos, a nossa vontade. E nós, como seres humanos, nos perguntamos, mas e o sofrimento? E aquilo que nós encontramos no dia a dia, que nós nos deparamos, o sofrimento da vida humana? Quando nós olhamos de modo especial hoje, que nós estamos sendo chamados, podemos dizer, a vida tem nos chamado a refletir sobre isso, mais do que nunca. Então, qual nós podemos nos perguntar, qual o significado do sofrimento? O que significa? Por que temos, por que o ser humano passa por isso? Por que o ser humano passa pelo sofrimento? Pois nós vemos que o sofrimento, relacionado também ao sofrimento físico, a dor, que nós sabemos que isso também impulsionou hoje o desenvolvimento
né, da ciência, da medicina, que podemos dizer a medicina, ela trata da dor, né? Quanto desenvolvimento, graças a Deus, nós temos na área, né, da medicina. Se fosse em tempos passados, e nós sabemos que a humanidade já passou por outros momentos de sofrimento, se fosse por tempos passados, nós sabemos muito bem, né, que talvez nós não teríamos todo o recurso que nós temos hoje, né, desse desenvolvimento. Então, o padre quer falar também a dor, né, os tipos de dor, porque a dor, nós não temos somente a dor física. Hoje, né, parece que nós estamos centrados, aliás, nós estamos centrados, porque o que está acontecendo hoje é a questão, né, da pandemia, a questão, né, do sofrimento que as pessoas estão vivendo por causa de um vírus, uma pandemia, algo que nós não tínhamos vivido ainda, né, a maior parte de nós não passamos por isso, e agora nós estamos vendo, então, que o sofrimento atrás, né, desse sofrimento atrás desse vírus, nós não temos só sofrimento por causa do vírus, né, mas existem pessoas aqui que nós precisamos refletir, né? Atrás de uma pessoa que está doente, existem também outras pessoas. Então, nós podemos imaginar, atrás de um pai de família, nós temos uma esposa, nós temos os filhos, nós temos os pais dessa pessoa, nós temos os irmãos, nós temos os amigos, nós temos o rolo que essa pessoa, ou seja, aquilo que a pessoa desenvolve ali na sociedade, o trabalho que ela exerce, a profissionalidade dela. Então, uma série de situações. Então, isso abrange, né, uma complexidade. Nós podemos dizer que daquele sofrimento pessoal, que uma pessoa está sofrendo por causa da doença, ou até mesmo por causa da morte, né, ele abrange também outras dimensões de sofrimento. Quer dizer, sofrimento acaba sendo um sofrimento, a gente fala assim, o mundo sofre. E o mundo hoje está sofrendo. É uma realidade, né, que todos nós não podemos ser indiferentes diante do sofrimento. Então, nós podemos dizer que todos nós estamos sofrendo. Então, nós vemos os tipos de dores, né? Os tipos de dores que nós passamos. Então, a dor física, né, ela comporta aí, né, o elemento corporal. Né? Já que eu aumentei para mim, podemos ver melhor isso. Então, o físico, ele traz o seu organismo, né? Nós sabemos todo o sistema, eu não trabalho na medicina, mas quem é médico sabe disso. Então, a dor física, ela comporta todo o nosso corpo, o nosso ser, né, o nosso organismo, né, o nosso componente corporal. Depois nós vemos a dor da alma, né, que não é só a dor física, mas nós chamamos, né, somos seres na antropologia, nós somos somente o nosso corpo, mas nós somos corpo, alma. E aí nós vemos a dor psíquico-moral, ou seja, a dor da alma, a angústia, né, que nós passamos, a tristeza, e muitas vezes, veja, são dores, né, na medicina, nós, no nosso corpo, podemos dizer que podemos dar o diagnóstico, podemos detectar aquela dor, mas como vamos diagnosticar uma dor da alma? Como vamos diagnosticar uma tristeza, uma angústia, esses aspectos de dor que nós sentimos e vivemos, que pode ter como causa os elementos físicos, mas que podem também ter como causa elementos morais, que podem também ter como causa aqui nós vemos agora a dimensão espiritual. Muitas vezes também o homem sofre quando está distante do bem. E hoje, mais do que nunca, um sofrimento quando nós não temos, né, aquele lugar, aquele ambiente, aquelas pessoas que partilham conosco o bem, aquelas pessoas que nos levam para o bem, mas aquele bem que é vivido, né? Nós sabemos, principalmente nas relações humanas, como é bom, né? Como é bom estarmos juntos, como é bom partilharmos, né, do bem da nossa humanidade. E aí nós vemos o fechamento, muitas vezes o endurecimento, né, do coração humano, o homem que muitas vezes se fecha em si mesmo nas suas ideias fixas e que fere muitas vezes o outro. Quanta dureza de coração, quanta dureza aquilo que nos machuca, aquilo que nos fere. Já agradeço vocês, né, que nos acompanham, então já podem escrever também
né, de onde vocês estão nos acompanhando, né? Importante isso. Então, veja, nós temos esses 3 aspectos, né? De dores e de sofrimento. O aspecto físico, psíquico, moral e espiritual. Então, hoje eu também, né, pensei em convidar um casal que vai estar aqui conosco refletindo. Queremos acolher esse casal, que tem uma experiência também de fé, uma experiência de profissionalidade, profissional, também tem uma experiência, né, de evangelização, né? Então, o padre quer dar bem-vindo aí para esse casal, eles vão se apresentar para vocês. Isso, sejam bem-vindos. O microfone de vocês está fechado. Está fechado. Agora abriu, isso, ótimo. Abriu? Isso, estamos Boa noite a todos. Boa noite, paz e sua bênção. Obrigado pelo convite. Então vamos começar nos apresentando, não é isso? Isso. Bom, eu sou a Luciana, eu sou do interior de São Paulo, da cidade de Assis, mas a gente é casado, né, há 8 anos, e eu e meu esposo, que vai se apresentar daqui a pouco também, a gente mora aqui em Brasília já faz um bom tempo, né, e virou nossa terra também, né, virou nosso lugar. A gente sempre trabalhou muito em psicologia, né? Nós 2 somos formados em psicologia. E hoje eu trabalho no Ministério da Saúde. E a gente não tem filhos, gostaríamos muito de ter, esperamos em Deus que a gente tenha. Mas falando de sofrimento, né? É uma cruz nossa, assim, né? A infertilidade e tudo mais. Mas, enfim, a gente confia que os planos de Deus são sempre os melhores, né? E acho que é isso, a gente faz um caminho no Carmelo, né? Para sermos carmelitas seculares, então a gente busca essa espiritualidade carmelita, viver essa espiritualidade no mundo, né? Como diz um livro que a gente lê, o mundo é o meu Carmelo, então a gente busca viver a espiritualidade carmelita, a intimidade com Deus, no nosso cotidiano, na nossa vida de leigos e casados. Pode falar. Meu nome é Rafael, sou casado com a Luciana, somos casados há 8 anos, já semana passada a gente fez 8 anos de casamento. Parabéns. Valeu, pai. Eu sou de Londrina, a gente se conheceu em Londrina, no Paraná, né? Mas, como ela disse, a gente veio para cá, para a terra do concurso público, e a gente procura também fazer, como o senhor mencionou, né, um apostolado com doar o nosso tempo, né? Já que o bom Deus não nos deu ainda a graça de ter filhos, a gente procura produzir outro tipo de paternidade e maternidade, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem um apostolado de divulgação do Beato Pier Giorgio Frassati, de que nós vamos falar um pouquinho depois, também da serva de Deus, Chiara Corbella Petrillo. E a Lu é especialista nessa parte aí, que nós vamos falar com alegria. Isso. 2 pessoas, né, que são contemporâneas, podemos dizer, quase contemporâneas a nós, e que viveram também esse aspecto, né, do sofrimento, né? Então, veja, às vezes nós nos questionamos, né, faz parte, o animal, ele sofre também a dor, né, o animal, porque também nós somos seres animais, né? Mas o animal não tem a questão, né? Não faz a pergunta. Por quê? Né? O porquê. Uma pergunta que nós fazemos, né, constantemente, o porquê que está acontecendo isso? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que viver isso? E essa pergunta é interessante, que muitas vezes nós voltamos essa pergunta, ou seja, essa pergunta está voltada para quem? Né? Para quem que nós fazemos essa pergunta? Às vezes nós, no diálogo com o outro, a gente, né, levanta essa pergunta, mas por que está acontecendo isso comigo? Quem já não passou, não é verdade? Ou uma pessoa que busca algo maior vai fazer essa pergunta para Deus, né? Mas por que, Senhor? Por quê? E talvez essa pergunta nós deveríamos voltar, né, para o mundo, né, no sentido do mundo na sua totalidade. Por que o mundo traz isso consigo, né? E aí vocês poderiam nos falar um pouquinho
né, desses questionamentos aí do porquê, né? Eu acho que poderíamos começar aí com a Luciana, falando um pouco da Chiara, né? Como foi a vida dela, né, Luciana? Que também viveu um grande sofrimento, né? Sim, a serva de Deus, que era a Corbela Petrilo, ela nasceu um ano depois de mim. Então, assim, ela é contemporânea mesmo, né? Contemporânea mesmo. E ela viveu 28 anos nessa terra, né? Ela era uma jovem católica que teve uma formação católica desde muito criança. Ela tinha uma intimidade com Nossa Senhora. Ela teve um lar católico, uma família que possibilitou essa intimidade. Então, ela tinha sempre a oração como algo muito importante na vida dela, né? E uma moça totalmente normal, uma infância normal, com as dificuldades normais da vida, né? Mas ela sofreu porque ela amava muito um rapaz e eles não dava muito certo o namoro, até que decidiram ritual e ela se casou com ele. E, enfim, começaram essa vida de casado e ela falava assim que na correria da vida de casada dela, ela às vezes achava que não estava rezando tanto, até ela descobrir que cada gesto na casa dela, quando ela varria uma casa, quando ela fazia uma comida, aquilo ali também podia ser a oração dela. E ela entregava tudo para Deus, buscava viver cada realidade, né, o tempo presente dela, fazendo a vontade de Deus. E eis que as cruzes começaram a bater a porta dela. Então, assim, falar de sofrimento, falar de Chiara, existe é muito comum, assim, na vida. Tanto é que tem muita gente que se aproxima, meu Deus, mas como ela sofreu? Né? Primeiro porque ela perdeu uma filhinha, né? Ela fala que nasceu para o céu, a filhinha dela, que tinha anencefalia, e ela quis ter a filha o tempo que Deus permitisse. Então foram poucos minutos que ela teve a filha no colo, viva, mas foi o tempo de ser batizada, e ela agradecia muito a Deus, porque ela falava que a gente luta a vida inteira para ir para o céu, e a filha dela nasceu pronta para o céu, né? E pouco tempo depois, ela engravidou de novo um outro bebê, o Davi, que acabou falecendo também poucos minutos após o nascimento. Então, era mais uma entrega. E eles sempre cantavam, ela e o esposo, eles gostavam de música, eles cantavam na missa de corpo presente dos filhos, agradecendo a Deus. E tinha muita gente que estranhava aquilo, assim, que falava que, meu Deus, dá a impressão que a gente está indo para o lugar mais triste do mundo, a gente sai com uma consolação, para que o horizonte abriu, né? Os olhos abriram para a realidade do céu. E passado um tempo, quando ela engravidou novamente, o bebê era saudável, eles estavam comemorando muito isso, porque iam ter a graça de levar um filho para casa, né? De poder viver até as dificuldades, né? Da paternidade, da maternidade. E ela descobre um câncer muito agressivo, né? Na língua, e ela decide que ela não vai interromper a gestação até que para fazer o tratamento de câncer, porque isso era o recomendado pelos médicos. E ela decide que se ela precisasse morrer pelo filho, ela morreria, mas que ela lutaria pela vida dela, pela saúde, depois deixar ele crescer e se desenvolver normalmente, né? E ele nasceu. Depois disso, ela viveu dores absurdas, cirurgias, tratamentos muito dolorosos, ela não conseguia comer, porque, imagina, era na língua, e com a gestação, o câncer avançou muito, muito mesmo no organismo dela, e como ela era jovem, avançava ainda mais rápido, e até que numa Semana Santa, ela descobre que ela era uma paciente terminal, né? Uma jovem de 28 anos, com um filho de 1 aninho, começou a ter que lidar com essa realidade, né? De somos peregrinos e nessa vida aqui eu tenho que me preparar para o verdadeiro encontro da minha vida, o encontro com o nosso Senhor. E o que é muito impressionante na história da Chiara é que o marido dela até fala que todo mundo que chegava perto dela falava de uma misteriosa alegria. Porque tem muitos relatos, e como a gente fala muito da Chiara, já chegou a mim muitos relatos de pessoas que tinham depressão, pessoas que estavam assim desesperadas com os sofrimentos da vida. A gente sabe quando o sofrimento às vezes bate na nossa porta,
desestabiliza muita coisa, né? A gente pergunta realmente, como o padre disse, o porquê, o para quê, né? Porque eu, né? Se pergunta muito. E a Chiara não, a Chiara sofria muito, né? Ela fala que o sonho dela era envelhecer do lado do esposo, poder ter mais filhos, poder ver o Francesco crescer, que era o terceiro filho dela. Mas ela confiava plenamente na vontade de Deus e estava se preparando, né, para a morte dela. E todo mundo fala que buscava Chiara, às vezes para consolar, para rezar com ela, e saía consolado. Ia atrás dela para buscar essa consolação. E ela morreu em odor de santidade. Foi impressionante, assim, num dia 13 de junho, vai fazer 9 anos agora, em junho, que ela foi para o céu, e é uma coisa muito impressionante, assim, o tanto de gente que, vivendo o sofrimento, muitas pessoas chegam até Chiara por causa de uma realidade de muito sofrimento, ou na maternidade, ou de perda, ou de uma doença, e muitas pessoas relatam isso, né, que se sentem consolados, que experimentam essa misteriosa alegria. E quando perguntar, as pessoas achavam estranho ver aquela moça sorridente, né, tão acolhedora, e ela até menciona, num relato que a gente pode ver na internet, ela mesma falando, ela fala que as pessoas não estão acostumadas a conciliar o sofrimento com a felicidade, porque a gente pensa que quando a gente está sofrendo é impossível você ser feliz, é impossível você ver um sentido nisso, e ela era testemunha vivo disso, né, que a felicidade e o sofrimento podem andar juntos, né? São José Maria Escrivá fala que nessa terra, né, o nosso amor, a nossa vida sempre vai ter o formato de cruz. Então, o sofrimento vivido sem o sentido, sem a perspectiva de vida eterna, ele pode ser avassalador mesmo, né? Quantas pessoas se tornam amarguradas, perdem, né, o sentido da vida, mas quando vivem em Deus, quando vivem por um bem maior, acreditando que a gente é passageiro aqui mesmo, a gente é peregrino, com o olhar para o céu, daí realmente a gente pode dar esse testemunho de sofrimento, sim, mas de felicidade. Então, resumindo a vida da Chiara, eu posso dizer isso, ela vivia essa misteriosa alegria. A Chiara viveu, né, um sofrimento físico, uma condição física que muitas vezes não é escolha nossa, né? Eu vejo assim hoje diante do mistério, né? A gente pode se confundir, né, diante do sofrimento com a questão daquilo que é um mistério e diante daquilo que é um enigma muitas vezes, né? A gente vê que o mistério ele vem contemplado na nossa vida. Então, às vezes nós queremos dar respostas e às vezes as nossas respostas elas acabam ferindo a nós mesmos e até as outras pessoas. Então, como que é importante nós, como cristãos, e aqui não estamos fazendo um adágio de uma vida perfeita, de uma vida feliz, né, que foi tudo fácil para Chiara, ou é fácil para aqueles que estão vivendo agora esse momento de sofrimento. Essa é a Chiara, né? Essa é a Chiara. O sorriso, né? Ela demonstrou sempre isso, essa serenidade e esse sorriso, né? O santo é uma pessoa feliz, mas a felicidade do santo não é uma felicidade utópica, né? Não é algo, né, fantasioso. E eu vejo assim, a diferença, isso nós estamos tocando hoje com a nossa vida, naquilo que nós estamos percebendo. Aqui vemos a importância da vida com Deus, a vida de oração. Eu sempre digo isso às pessoas. Às vezes nós colocamos a oração como um amuleto, né? Ou seja, a oração para nós é algo mágico. Tem que rezar para tirar da minha vida tudo isso, né? Vamos acabar com isso logo, não suporto mais. E acabamos nos tornando até violentos, né? Porque é uma violência que nós queremos fazer conosco mesmo, com o nosso eu. Quantas coisas nós carregamos dentro de nós que são ainda incompreensíveis para nós mesmos, quantas situações que nós encontramos que nós vêm ao nosso encontro, e vocês imaginam, né, uma pessoa casada, né, com um filhinho novo, vivendo a vida normal, de repente recebe uma notícia, um sofrimento físico desse. E aqui está a experiência com Deus, né? Eu,
quando eu estava também na Itália, vivi lá, né? Sim, escutei muito falar sobre Chiara, mas como na Itália, graças a Deus, existe uma fé, as pessoas de uma fé muito profunda. Eu tive uma experiência também com uma moça que eu acompanhei, chama-se Beatriz, ela é de Viterbo, e eu a conheci em Medjugorje. Ela passou algo semelhante, né, daquilo que Chiara passou, né? E assim, o que me admirava em Beatriz era a mesma coisa, né, a fé. Mas era aquilo que você falou, não era uma oração sentimental, uma oração, né, para mim, eu rezo para mim estar bem, não. Mas ela se sentia bem. A última vez que eu encontrei a Beatriz, que nós fomos tomar um café junto, eu olhei para ela, eu sabendo que ela estava simplesmente, tinha desenganado ela, né? Ela não pôde tomar o café comigo, eu sentei ela, expor, ela me sorriu, ela falou assim, padre, eu amo Deus, eu só tenho que agradecer a minha vida, o meu marido, o meu filho, né? E ela disse assim, e eu chorei, porque eu falei, nossa, é incompreensível, mas o que sustentava aquele momento na vida dela é a profunda intimidade com Deus. Ela dizia para mim, às vezes ela me escrevia, né, às vezes era 1h, 2h da manhã, ela me chamava, me dizia, padre, eu não tenho forças para rezar o terço, me ajuda a rezar o terço. Eu não tenho forças para rezá-lo. E naquele momento, assim, quantas vezes nós não temos forças para rezar? Quantas vezes? Mas o nosso desejo de amar, né, como dizia Santa Teresinha, já é amor. Então, essas experiências que nos enriquecem tanto, e eu vejo assim, nesse momento, por que não se unir mais a Deus, né? Então, o sofrimento nos dá também aspectos de prova, né, para que possa ser provado verdadeiramente a nossa fidelidade. O sofrimento também nos prova a nossa fidelidade. Aí nós vemos, né, na Bíblia, Jó, que foi provado na sua vida, os amigos que davam uma interpretação, não é castigo de Deus, é Deus que mandou isso para você, mas ao mesmo tempo ele só foi entender quando ele se encontrou com Deus. Ele disse, o meu Redentor está vivo. Jó vai dizer isso. Aquele que me ama, aquele que está comigo está vivo. E depois nós conhecemos a história de Jó, né? Mas nós temos aí o Rafael também para nos contar uma linda história também, né? Do sofrimento diferente, né, Rafael? Do Frassati, mas... Então, antes de eu entrar um pouco na vida do Frassati, padre, eu queria falar do primeiro slide lá que o senhor colocou, do Alegrai-vos, né? O senhor fez aquela sistematização do Paulo II, né? Mandou aquela encíclica sobre o sofrimento, eu achei muito legal mesmo. Estou partilhando aqui as minhas impressões. Sim. Primeiro, pelo modo como ele categoriza, sabe? Ele vai categorizando os vários aspectos do sofrimento que vão perpassando a vida do ser humano. E já que o senhor falou de Medjugorje, eu tive a oportunidade de ir para Medjugorje quando me converti. E eu nunca esqueço uma homilia de um padre que ele disse o seguinte. Ele falou assim, Deus criou o mundo para ser um altar de louvor. Mas como houve um desvio por causa do pecado, esse altar se tornou um altar de sacrifício. E aquilo me marcou muito, né? E a gente está tão acostumado a ver Jesus Cristo crucificado e santos martirizados na igreja com flechada e com coisas e com coração para fora e com coisas assim, que às vezes a gente esquece aquilo que grita aos nossos olhos. Sim, o sofrimento está longe de ser a finalidade do cristianismo, mas ele é o meio, ele é assim um meio de redenção. Jesus não veio prometer prosperidade para ninguém, né? Ele veio ensinar para a gente pela vida dele que oração. Então a cruz não é casuística. As dificuldades da nossa vida, os sofrimentos morais, os sofrimentos físicos, eles não são uma coisa fortuita, não são um acaso. Eles estão ali pela providência de Deus. E daí, meus queridos, eu acho que a nossa dificuldade é ver qual é a nossa cruz, sabe? E o senhor está falando da família, né? Eu fico pensando na grande vocação que é o matrimônio, né? Por onde
deve começar uma família, e aquilo que a gente promete diante de Deus, né? Os paradoxos ali da promessa na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, na tristeza. Saúde, na doença. Na saúde, um panorama, né? Um panorama das possibilidades, quer dizer, ninguém está isento de sofrimento, e o sofrimento ele vai ser um instrumento de santificação para a nossa vida. É isso que o senhor está falando, né? De aproximação efetiva de Deus. E daí, para concluir, essa questão da alegria. Eu fiquei meio chocado uma vez quando eu vi isso, que um padre me falou, que Jesus ele abraçou a cruz alegre. Ele não abraçou a cruz, nossa, que horror, que saco, onde já se viu uma coisa dessa, por que isso está acontecendo comigo? Ele estava alegre ali, né? E muitas vezes, nos nossos sofrimentos, quando a gente procura se aproximar de Deus, Deus dá uma alegria que a gente não sabe de onde é que vem. Né? Eu conheci o Padre Maurício no Carmelo. Nós somos fãs de carteirinha de Santa Teresinha do Menino Jesus. A minha alegria é amar o sofrimento. Né? Então, esse grau grande de satisfação que Deus dá, e Deus dá esse grau de satisfação para os santos. Né? E ele não dá para, assim, é um outdoor longe, distante. É uma possibilidade real e concreta que nós podemos ter. O padre pediu para eu falar um pouco do Beato Frassati. Então, Beato Frassati ele é bem anterior a Chiara, né? Ele morreu com 25 anos. 25 anos em 1925. Fez agora 120 anos da morte dele. Faz mais tempo, mas também não é tanto tempo assim. Do nascimento. Né? Do nascimento. 120 anos do nascimento. O Frassati, ele tinha, para vocês verem como uma família é capaz de nos santificar. O Frassati era de uma família riquíssima, abastada, né? Ele tinha oportunidade de tudo, mas os pais se odiavam. Eles se gladiavam o dia inteiro, né? E quantos de nós aí temos situações parecidas em casa, infelizmente? Obrigado, diácono, é ele mesmo, né? Ele era um rapaz que tinha de tudo para ser um melancólico, triste. Os pais não se obrigavam. O Frassati, ele era um rapaz inteligente, mas ele não era tão inteligente quanto o pai dele, por exemplo, que era um diplomata, um senador. A mãe era uma pintora famosa, né? Então, em todas as oportunidades, os pais humilhavam. Falavam que ele era burro, que ele não conseguia, que ele não tinha esforço, né? Não fazia esforço. E a relação dos pais estava tão insuportável que eles ameaçavam se divorciar. Naquela época, isso era uma coisa inconcebível. Então, o Frassati ele teve que fazer muitas renúncias por causa dessa família difícil que ele tinha. A irmã do Frassati falava assim que era uma atmosfera dificílima de transitar. Como é que era o Frassati? Era um rapaz melancólico? Longe disso, ele transbordava alegria por onde quer que ele fosse. A Chiara, ela tem a gente é testemunha do trabalho da Chiara Corbella Petrillo no céu, com várias pessoas que são depressivas. A gente vê isso com o Frassati também. O Frassati, em vida, ele ia atrás das pessoas que eram deprimidas, sabe? Ele ia lá no quarto da pessoa deprimida para tirar ela da cama. Uma descrição de um rapaz que tinha uma viagem, mas só de ele ver o Frassati na estação, esperando por ele, o coração dele se encheu de uma alegria, de uma paz, assim, que ele não sabe de onde é que veio. Eu estou narrando essas coisas porque o sofrimento na vida de um santo, ele tem uma capacidade tão grande de gerar frutos para a vida dos outros, que é uma coisa que reverbera até hoje, né? Os santos, eles estão no céu, eles estão em comunhão conosco, eles estão dando esses frutos para a gente até hoje, né? O Frassati, ele morreu aos 24 anos, estava remando, ele gostava muito de esporte, estava remando no rio com um amigo, assim, começou a sentir uma dor muito forte nas costas. Ele voltou para casa com muita dor. E por uma dificuldade, por aquele calvário assim, que realmente Deus manda para santificar a gente, né? A avó do Frassati adoeceu bem na época que ele adoeceu. Então a família dele, que já era muito difícil, se voltou para a avó. Então ele agonizou praticamente
sozinho, sabe? Foi assim, foi sozinho. E quando a família percebeu que ele estava com uma doença grave, ele já era no penúltimo dia, ele morreu no dia seguinte, na verdade. Então, a última coisa dele, ele pede assim que para não esquecerem dos pobres que ele visitava. E daí, quando ele morre, a família tem a grande revelação. No velório dele vem um monte de pessoas que a família não conhecia, porque a família achava que ele era desculpa a expressão, um vagabundo que não fazia nada o dia inteiro. Mas no velório aparece aquele monte de pobre que ele ajudava, sabe? Tocava no caixão do Frassati como uma relíquia, sabe? Então, naquele momento, a família descobre as obras que ele escondia por humildade. E também naquele momento, muitos dos pobres de Turim descobrem que ele era um rapaz de família rica, porque ele vivia o tempo todo empoeirado, andava a pé, porque ele economizava o dinheiro para dar para os pobres, né? Então, a gente está narrando essas coisas todas porque os sofrimentos, sobretudo quando eles são feitos nesse grau de alegria, eles têm uma capacidade imensa de atrair a misericórdia de Deus para nós, de nos enriquecer. E a vida dos santos grita essa possibilidade efetiva, sim. A cruz nos santifica, mas a gente não precisa ser um monte de macambúzio, uma galera melancólica, ai que horror, né? É alegria. O cristianismo é alegria, o Frassati dizia, né? A nossa vida tem que gritar essa alegria, sabe? A gente está sofrendo, mas a gente tem que sofrer alegre, a gente não tem que ser um monte de depressivo reclamão, sabe? Então, eu gostaria de propor a gente está propondo para vocês essas duas vidas desses dois santos. A igreja não declarou ainda a santidade deles, mas a gente sabe, pelos frutos que a gente vê, sabe, inclusive dos testemunhos que a gente recebe, como é bom, assim, como o projeto da santidade, por meio da cruz, de uma cruz verdadeiramente aceita, de uma cruz que ela não é, a gente não se esquiva dela, de um sofrimento que é abraçado com amor, como esse sofrimento, ele é capaz de nos santificar, sobretudo na vida familiar, que é o lugar onde a maior parte dos sofrimentos acontecem, né? É isso, padre. Eu agradeço muito, porque essa partilha, né, para nós, conclui, né, a reflexão que nós começamos na semana passada, e eu vejo que a essência, né, da nossa vida cristã é abraçar a nossa existência. Aqui está. Porque parece assim, né, que se Deus tira o sofrimento da nossa vida, Deus é Deus. Se Deus não tira, Deus não é Deus. Hoje nós vemos aquelas, né, as pessoas que não aceitam de forma nenhuma. E como vocês colocaram, né, essa alegria não é uma alegria, eu estou feliz porque estou sofrendo. Não. Essa alegria é o significado. Aqui está o significado que nós damos para aquela cruz. Aquilo que não tem sentido, a gente passa a dar um sentido, mas por quê? Porque nós encontramos o sentido naquele que nos deu o sentido, que é Jesus. E veja, isso já me faz viver o céu aqui, né? Quando nós falamos de eternidade, né, eu sempre digo isso, parece que a gente está falando de algo que é só depois de lá que eu vou ser feliz, né? Só quando eu morrer, então às vezes até a morte, né? Pessoas, tem alguns que usam a morte assim, agora eu vou livrar do sofrimento. Morrendo, eu vou me livrar disso. E não é isso. Quer dizer, a eternidade, né, Jesus ressuscitado, a presença de Deus na nossa vida, já me faz viver, né, essa dimensão profunda do meu encontro com Deus, que é uma explosão, né? Aí que, veja, mesmo que o meu corpo físico não responde mais, mesmo na perseguição, mesmo na dor, mesmo que diante de mim, né, o mundo esteja... como nós estamos hoje vendo uma realidade de um mundo que não se sustém por si mesmo. Não é um mundo negativo, mas nós vemos que as nossas seguranças não podem estar ali, né, numa coisa, numa outra, numa pessoa, numa situação, mas a nossa segurança verdadeira, nós temos essa segurança. Então, o cristão é aquele que vive já essa dimensão, né, de esperança, de fé e de caridade, e aí entra também, né, a solidariedade, ou seja, eu não sou indiferente à tua dor. Esses dias eu falava com um grupo de casais, né, às vezes nós perguntamos, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? O que nós vamos fazer?
Às vezes, o fato, né, de eu pegar um telefone e ligar para você, né, como você está? Né? Eu estou aqui. O fato de eu escutar, né, alguém dizer para mim que está preocupado comigo, alguém que pode dizer, me perguntar como que você está, como está a sua família, isso é muito importante, o fato de saber que tem alguém que está rezando, né? Tem alguém que está ali rezando por mim, né? Hoje, eu tive uma experiência assim, muito forte, né? Eu fui celebrar um velório de uma mãe com 3 filhos, o filho ali, né, falecido, e as 2 filhas choravam, e elas diziam, né, as 2 filhas estavam assim, sofrendo demais, né, aquele momento forte, e a mãe dizia, a mãe que fazia forte, eu tenho vocês, eu amo vocês, vocês estão comigo. Ele também não, ele não nos deixou, ele está conosco, porque nós o amamos. Então, é o amor, né, que move, né, o amor que move a nossa vida. E aí nós vemos esse amor move porque alguém nos amou primeiro. Esse alguém, nós temos aqui, né, atrás de mim, vocês estão vendo a cruz, o sofrimento de Jesus não é um sofrimento, né, de uma, podemos dizer, é lindo isso. Não, Jesus abraçou, né, a nossa humanidade. Eu dizia isso no domingo, né, a única coisa que nós colocamos no céu, né, que é a marca do homem no céu, é as chagas que nós deixamos as marcas em Jesus, as chagas que nós produzimos em Jesus, quer dizer, é a nossa humanidade. É quando ele mostra as suas chagas, ele mostra aquilo que nós somos. Nós vemos os santos, né, aqueles que receberam os estigmas, né, tanto sofrimento a ponto de, né, na sua carne, né, a permissão de Deus que eles sofressem na carne, né, os mesmos sofrimentos de Cristo. Então, completar, né, na nossa vida esse sofrimento, não é porque temos que pagar algo, nessa interpretação, nós temos que pagar algo, nós estamos pagando isso. Não temos que pagar. Quer dizer, nós estamos abraçando a nossa realidade e acreditamos que essa realidade, ela, como você colocou, ela foi redimida, ou seja, ela foi curada, ela foi, né, sanada no amor, a ponto de que ele chega na raiz da dor, né? Na raiz do sofrimento. O próprio Deus chegou na raiz do mal, né? Às vezes nós dizíamos no passado, né, sofrer, né, a gente dizia, eu estou mal, né? A gente confunde muitas vezes o sofrimento e o mal. É claro que a parte da nossa humanidade vem da nossa humanidade, não é Deus que quer, né? É consequência de algo, né? Que não tem uma resposta ao mistério, porque nós somos né? Todos nós fazemos parte dessa humanidade, então não é porque eu fiz algo errado que eu estou sofrendo. E existe também, claro, o sofrimento causa dos nossos erros, são consequências, né? Que poderíamos dar, né, o nome de consequência de erros, né, que são, infelizmente. Mas eu agradeço, né, essa partilha de vocês dois, essa alegria de ver vocês também como pessoas de fé. E aqui eu vejo, né, esse é o recado que quero deixar para, né, eu penso que vocês também, né, se vocês quiserem dizer mais algo, né, para as famílias, que vale a pena ser de Deus. Eu conheci vocês, né, quando vocês foram no Carmelo, eu fiquei assim, quando eu estava lá, e vocês, né, como um casal jovem, né, assim, com tantas perspectivas, de tantas coisas para fazer, e está buscando, por que está buscando, né, algo a mais? E esse buscar a mais que é na vida, né, aí a vida contemplativa, valeria a pena um pouquinho falar, né, vocês dois aí, dessa experiência da vida de oração contemplativa no Carmelo, esse desejo, né, que é a união com Deus, né. Então, o Carmelo, nós somos fãs do Carmelo, e o senhor também, né? Sim, só. É engraçado que na transfiguração, queridos, Jesus aparece com 2 figuras proféticas. Um é Moisés e outro é o profeta Elias. Jesus fundido pouco, mas ele aparece lá ali com João Batista. Está falhando um pouquinho, Rafael. Estou orientando esse assunto do Elias, porque Elias é a grande inspiração.
Rafael, você me ouve? Padre, não... Eu perdi um pouco a tua reflexão. Eu não sei se é só eu que estou perdendo, mas também se as pessoas estão perdendo, que está travando um pouco. Adelante. Resume de novo o que você falou. Eu estava falando da importância do profeta Elias. Tal. Agora sim. Na transfiguração, os dois, né? Agora voltou. Sim, agora sim. Isso. Dá um joinha aí, se vocês estão ouvindo. Agora sim, agora vocês voltaram. Agora sim. Voltou. Melhorou? Voltou. Isso. Como a gente já está para terminar o tempo, né, padre? Eu estava falando da importância. Vejam, queridos, que Deus pede para Abraão subir o monte Horebe. É Horebe, padre? Me corrija aí, padre, se eu estiver errado. Deus pede para Moisés subir o monte Sinai. Jesus, ele faz a pregação das bem-aventuranças provavelmente na colina das bem-aventuranças. E ele se transfigura e aparece no Tabor, né? O profeta Elias, ele tem a revelação contra os Balaim, o Baal, no Monte Carmelo. Estou falando nessa questão do Carmelo, porque o Carmelo, o que é o Carmelo? O Carmelo é um monte, é um morro, né? O Calvário é um morro. Então, vejam, a gente não está falando de um... A gente está falando de um Deus que é pessoa. E o fato de ele gostar de se revelar para poucas pessoas, quase sempre para uma pessoa só, em cima do monte, ele é muito forte e carregado disso que nós estamos falando aqui. A gente precisa, para subir qualquer morro, eu não sei como é que é aí em Três Lagos, mas para subir qualquer morro a gente fica ofegante. Eu fico... Três Lagoas. Porque Três Lagoas é tudo plano. Tudo plano, é. Lá em Maceió de Minas Gerais, né? Que é cheio de... aí tem as montanhas. Mas, a Serra da vamos supor o exemplo eu para subir 2 lances de escada, eu já fico ofegante. Não sei como é que vocês são. Dá trabalho subir o morro. Dá. Não é fácil subir o morro. Você tem que, às vezes, renunciar ao peso, a outras coisas, né? Bom, o sentido todo é que, para você subir o Monte Carmelo, você precisa renunciar às futilidades e você precisa entrar num caminho austero. Outro detalhe desses montes palestinos é que eles não são montes suíços, né? O senhor já deve ter ido para a Suíça, né, padre? O senhor já morou no castelo na Itália, né? Aquele castelinho bonitinho na floresta, né? Tudo perfeito, né? Não tinha monte lá. Agora, os morros palestinos não tem nada de bonito. Eles são austeros. Eles são áridos, né? As pessoas que subiam lá não tinham uma fonte lá numa boa, assim, passava privação, sabe? Então, isso é um detalhe muito importante, sabe, padre? Porque o Monte Carmelo, isso é um convite para todos os cristãos, sabe? O cristianismo, ele é movimento de ascensão. E ele não é comodismo. Ele não é vida do bem bom, sabe? A gente precisa, sim, passar privações. A gente precisa renunciar a tudo supérfluo. A gente precisa se agarrar nos conselhos evangélicos, não para ficar fazendo a média, para ser o bonzinho da igreja. Sabe? Deus não quer ninguém bom. Sabe o bonzinho? Vai ganhar uma estrelinha no final do dia. Deus não quer bonzinhos, Deus quer santos. Os santos não são pessoas boazinhas. Olha como ele é bonzinho. Né? É esse enfrentamento que Deus precisa fazer. E a ascensão em si, ela não vai depender de nós, ela é a graça. Deus quer se revelar para nós. Mas isso é frase de Santa Teresa, mas Deus não vai se revelar para quem não busca de todo o coração. Né? E buscar de todo o coração é sim renunciar ao mundo. É sim renunciar aos prazeres, renunciar aos gostos, se contrariar, se mortificar e sim fazer penitência. Sabe? Eu acho que isso tudo faz parte. E daí, assim, a penitência mais agradável que a gente pode fazer
a Deus é suportar com paciência as contrariedades que a vida nos dá, né? Então, eu acho que essa é a grande riqueza. A gente entrei aqui no Carmelo, né, padre? O Carmelo é esse monte árido que todos nós somos convidados a subir, sabe? E Deus vai se revelar, Deus quer se revelar, né? Mas Ele não vai se revelar para quem não faz esforço. É Ele que vai dar graça, mas a gente precisa fazer tudo que está ao nosso alcance. É isso. Exatamente. E nesse momento, assim, de tanto sofrimento, né? Se a gente olhar para o mundo inteiro, a gente tem vivido, assim, muitos sofrimentos, de todas as ordens possíveis, né? Que o padre até comentou no começo. Sofrimentos físicos, sofrimentos psíquicos, morais, espirituais. O mundo sofre, né? Nós sofremos também, nos compadecemos. Mas a gente nunca pode esquecer que o sofrimento, a cruz, é sempre um convite a encontrar o crucificado, né? A cruz, ela não é sozinha. A gente não abraça a cruz porque a gente é masoquista, pelo sofrimento pelo sofrimento, mas porque a gente sabe que existe uma redenção, que existe um caminho, que existe essa subida ao monte, né? E a gente, abraçando a cruz, a gente abraça o crucificado, e abraçando esse sofrimento, vivendo o sofrimento no contexto familiar, né? O padre mencionou aqui também quantos sofrimentos são. Não dá para medir quem sofre mais, quem sofre menos, mas todo mundo passa pelo sofrimento. Tem gente que sofre com os filhos, tem gente que sofre com a perda, né? Quantas pessoas estão perdendo pessoas que amam tanto? Tem gente que sofre por não ter filhos, né? Como eu comentei aqui, a gente vive essa realidade de não conseguir ter filhos. Quantas pessoas sofrem pela dificuldade de relacionamento, casamentos que estão em crise ou casamentos que já acabaram, filhos envolvidos com droga. É tanta realidade de sofrimento. Falta de dinheiro. Questão financeira, que está acontecendo tanto nesse tempo de pandemia, muito sofrimento. Muita gente que já tinha dificuldade tem, né, encontrado a pobreza no sentido mais difícil. E a gente pode listar muitos sofrimentos, mas nosso Senhor nos disse isso, né, para a gente abraçar a nossa cruz, mas Ele não está... se a gente pensar também no bom ladrão, né? Nosso Deus é um Deus crucificado ao nosso lado, junto conosco, né? E Ele também nos convida a estar com Ele no paraíso. Ele nos convida também a ressuscitar com Ele. Então, todo sofrimento vivido na perspectiva do céu, de Deus, com sentido, né, de redenção, Ele vai produzir na gente essa misteriosa alegria, essa verdadeira alegria. Então, e é como o Rafa disse, né? É a graça de Deus que nos sustenta, porque a gente não tem força nenhuma para isso, né? A gente, se dependesse só de nós, meu Deus, a gente ia ser lesma rastejante em meio à dor. Mas é a graça de Deus que nos sustenta. Então, é um convite para cada um de nós, né? Buscar na fonte, porque quando a gente encontra a cruz, a gente encontra também o crucificado e o nosso Deus que também ressuscitou, né? Não tem tempo mais propício do que logo agora, passada a oitava da Páscoa, a gente celebrar, né? E agradecer e louvar a Deus por tudo isso, porque o sofrimento por si só, ele não faz sentido, mas o sofrimento na cruz de Cristo, ele é redenção para a gente. Amém. É isso, padre. Eu agradeço imensamente, né, a amizade de vocês, o carinho e essa partilha, né? Veja, nós deixamos o Espírito Santo falar, né? E Deus falou mesmo através, né, da nossa experiência, né? Que é uma experiência simples, né? Uma experiência que parte de cada um de nós, mas que vê, né, o testemunho de vocês, né, que vocês buscam, né, na fé, buscam no amor a Deus, no segmento, né? Nesse subir os montes, né, da vida, nesse avançar cada vez mais, aqui que está, não podemos parar, e vocês têm aí, né, uma missão grande também, né, de transmitir isso. Agradeço, para mim, como que eu disse, vocês foram, para mim, um sinal também de testemunho de fé, né? Ver um casal jovem, ver vocês, né, como eu disse aqui de novo,
seguindo, buscando a Deus, e isso preenche o nosso coração, porque é uma resposta, né, do amor de Deus na vida de vocês e também reflete na nossa vida. E isso é bonito. Obrigado pelos jovens. São jovens. E isso é bonito porque é diferente. Eu posso dizer para vocês, a gente vê a diferença. Então, tem diferença, sim, naquele que segue Cristo. Tem diferença, é diferente. A vida, ela, né, tem diferença, né, em quem está sofrendo, como, né, Chiara Corbella, ali, sorrindo, né? Não é, a diferença não está na dor, né? A dor é a mesma. Talvez, né, só Deus sabe o que cada um passa dentro. Não é que ela não estava sofrendo, mas a diferença está própria ali, né? Então, Deus abençoe, Deus lhes pague, Deus abençoe vocês que nos acompanharam, né, nessa noite. Agradeço imensamente de novo, né, o Roberto, agradeço, né, a nossa Diocese de Três Lagoas, esse desejo de anunciar as famílias nesse ano da família, é um instrumento que nós estamos usando. Às vezes eu faço também resistência, sabia, para estar aqui falando toda terça-feira, porque para mim, cada dia também, né, um amor, né, mas ao mesmo tempo, assim, o que eu poderia falar? Eu vejo assim, que cada terça-feira Deus tem falado, né? Através, eu rezava, falei assim, como que eu vou falar? Me veio vocês dois, né? Vocês disseram sim, né? O Rafael disse sim, vocês disseram sim para vir falar conosco. Agradeço de coração. Deus lhes pague, Deus abençoe, e Deus abençoe a todos vocês. Felicidade a vocês. Vocês vão continuar aí ainda, nós vamos fechar a live, mas vocês continuam um pouquinho, tá bom? Um abraço a todos vocês que nos acompanham. Deus abençoe. Obrigado.